Número misto é aquele composto por uma parte inteira e uma parte fracionária. Vamos ver alguns exemplos de número misto. Temos aqui 2 inteiros. Cada inteiro está dividido em 3 partes iguais. Este é um inteiro. Ele está sendo dividido em 3 partes iguais. 1, 2, 3. Esse é um outro inteiro que também foi dividido em 3 partes iguais. Se esses inteiros estão sendo divididos em 3 partes iguais, o denominador é 3. Foram tomadas 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, o numerador é 4. Vocês estão lembrados que o numerador, ele indica quantas partes foram tomadas do inteiro e o denominador indica quantas partes o inteiro foi dividido? Então, temos aqui 4 terços ou 1 inteiro e 1 terço. 1 inteiro é a barrinha toda. E da outra barrinha, nós tomamos só um pedacinho. Então, 1 terço. 4 terços é uma fração imprópria. Vocês lembram que é uma fração imprópria? Fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Isso aqui, ele é um número misto. A leitura é 1 inteiro e 1 terço. Por que número misto? Ele é um número misto porque ele tem a parte inteira e a parte fracionária. Logo, 4 terços é igual a 1 inteiro e 1 terço. O 1 é a parte inteira e 1 terço é a parte fracionária. Então, todo número misto, ele vai ter a parte inteira e a parte fracionária. Temos aqui 2 inteiros, divididos em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 2 inteiros divididos em 5 partes iguais cada um. Se eles estão divididos em 5 partes iguais, o denominador é 5. Denominador indica quantas partes o inteiro foi dividido. Foram tomadas, ou seja, foram coloridas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o numerador é 8. Então, nós temos aqui uma fração imprópria, 8 quintos. Fração imprópria é quando o numerador ele é maior que o denominador. Podemos representar também através de um número misto. 1 inteiro e 3 quintos. 1 inteiro, tomamos ele todo. E do outro inteiro, nós tomamos 3 partes. Então, 3 quintos. Esse número é um número misto, que se lê 1 inteiro e 3 quintos. Então, 8 quintos é igual a 1 inteiro e 3 quintos. O 1 é a parte inteira e 3 quintos é a parte fracionária. Então, pessoal, todo número misto, ele é formado por uma parte inteira e uma parte fracionária.
Agora, vamos aprender a transformar os números mistos em frações impróprias. 2 inteiros e 1 sétimo é um número misto. Nós vamos transformar esse número misto numa fração imprópria. Bom, o denominador a gente sempre repete. Denominador, a gente repete. Para a gente transformar esse número misto numa fração imprópria, a gente vai pegar o denominador, multiplicar pela parte inteira e o resultado dessa multiplicação a gente vai somar com o numerador. Então, ó, multiplica e soma. 7 vezes 2 mais 1 é igual 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. Então, aqui teremos uma fração imprópria, 15 sétimos. Outro exemplo, 3 inteiros e 7 nonos. É um número misto. Para a gente transformar esse número misto numa fração imprópria, a gente vai multiplicar o denominador pela parte inteira. Então, a gente multiplica. O resultado dessa multiplicação, a gente soma com o numerador. Então, ó, multiplica, soma. Repete comigo. Multiplica, soma. 9 vezes 3, 9 vezes 3, mais 7. O denominador a gente sempre repete. 9 vezes 3, 27. 27 mais 7, 34. O denominador a gente repete. 34 nonos. Vocês podem observar que o numerador ele é maior que o denominador. Então, isso aqui é uma fração imprópria. Outro exemplo. 5 inteiros e 2 terços. O denominador a gente sempre repete. Agora a gente vai multiplicar e somar. Então, ó, 3 vezes 5 mais 2. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Denominador a gente repete, 17 terços. 17 é maior do que o 3. Então, se o numerador é maior que o denominador, temos aqui uma fração imprópria. Outro exemplo, 1 inteiro e 3 oitavos. O denominador a gente repete, multiplica e soma, não é isso mesmo? Então, ó, 8 vezes 1 mais 3. 8 vezes 1, 8, mais 3, 11. O denominador a gente repete, 11 oitavos. Então, para transformar um número misto numa fração imprópria, a gente pega o denominador, multiplica pela parte inteira e o resultado dessa multiplicação a gente soma com o numerador. Denominador sempre repete. Segundo exercício, transforme as frações impróprias em número misto. Agora é o contrário. A gente tem frações impróprias e a gente tem que descobrir o número misto. Para a gente fazer isso, basta dividirmos o numerador pelo denominador. Esse traço fracionário, ele indica uma divisão. 9 dividido por 2. 9 dividido por 2 vai dar 4. 4 vezes 2, 8. Para chegar a 9, resta 1. O 4, ele é o quociente.
O quociente, gente, ele vai ser sempre a parte inteira. O 1, ele é o resto. O resto, ele vai ser sempre o numerador. E o denominador? O denominador a gente repete. Então, temos aqui, ó, parte inteira é o 4. Resto é o numerador. O resto é 1. E o denominador a gente sempre repete. Podemos tirar a prova real. A gente acabou de aprender a transformar um número misto numa fração imprópria. A gente multiplica e depois soma. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 9 meios, 9 meios. Outro exemplo, 10 terços. O traço fracionário indica uma divisão. Então, vamos dividir 10 dividido por 3. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar a 10, resta 1. Quociente é a parte inteira. O resto vai ser sempre o numerador. Quociente, parte inteira. Resto, numerador. Denominador a gente repete. Então, quociente é o 3. Ele é a parte inteira. Então, 3 inteiros. O resto é o numerador, que é o 1 nesse caso. 1, denominador a gente repete. Tirando a prova real, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 10 terços. Último exemplo. 7 quartos. Vamos dividir o 7 por 4. 7 dividido por 4 vai dar 1. 4 vezes 1, 4. Para chegar a 7, resto 3. Quociente é igual à parte inteira. O resto vai ser sempre o numerador. Então, nós vamos ter o número misto, ó, quociente e parte inteira. O inteiro aqui é 1, resto, numerador. O resto é 3 e o denominador a gente repete. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7, 7 quartos. Vamos supor que na hora que vocês estão fazendo esse exercício, vocês esqueceram que quociente é parte inteira e resto é numerador. Mas vocês sabem que vocês vão trabalhar com o quociente e com o resto. E vocês sabem também que o denominador sempre vocês vão repetir. Então, o que vocês vão fazer? Ó? Se vocês esqueceram, você vai pegar o resto, vai colocar como parte inteira, e o quociente você vai pegar e colocar como numerador, denominador você repete. Aí, vocês vão tirar a prova real. 2 vezes 1, 2. Mais 4, 6. 6 meios. A fração imprópria é 6 meios? Não. A fração imprópria é 9 meios. Aí, vocês vão lá, apagam o numerador e a parte inteira. E troca a ordem. Aqui vai ser o 4 e aqui vai ser o 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Ah, então o número misto é 4 inteiros e 1 meio. Entenderam? Então, se caso esquecer lá na hora, o que vocês não podem esquecer é que o denominador, ele sempre repete. Ele vai ser sempre o mesmo. Tudo bem? E aí, gostou da aula? Se você gostou da aula, compartilhe com seus amigos. Não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e deixe um like para que mais pessoas possam assistir essa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do meu e-mail andreaaguilarmatematica@gmail.com. Obrigada!